Vamos iniciar agora nosso capítulo novo, capítulo 16. Agora, um assunto novo de arte, que nós iremos falar, o teatro musical, tá? Então, como vocês podem perceber, existe várias crianças aqui fazendo uma dramatização teatral através de música, tá? Então, é um teatro musical. Depois vai na agenda para vocês responderem, escrever as perguntas e responder no caderno de desenho, tá? Vamos dar continuidade na aula de arte, tá? Na página 104. A página anterior foi a 103. A relação, turma, entre ensinação e a música sempre foi muito forte. A música e o teatro estiveram juntos no teatro grego, como vocês puderam verificar, tá? Nas nossas aulas anteriores, falando sobre o teatro grego. Nos atos medievais, na comédia dell'arte do teatro político, lá no século XX, nos folguedos populares, em muitas produções contemporâneas, como apresenta aí abaixo, grupo folclórico, apresenta aqui também uma peça musical, tá? Festival Artistas de Rua, na cidade de Cetaldo, na Itália, lá no ano de 2019. O teatro, turma, de revista brasileiro, no Brasil, o teatro musical ganhou um espaço lá para o século XIX. Naquela época, era conhecido como teatro de revista. Olha aí, teatro de revista, pois um de seus objetivos, turma, era revisar de maneira crítica e cômica os últimos acontecimentos da semana ou do ano. As dramaturgias, turma, desses espetáculos era composta por cenas em que os atores, tá, e os dramaturgos, eles satirizavam os acontecimentos da época. Aqui está o retrato do escritor Arthur Azevedo na revista, tá? Foi no Rio de Janeiro, em 1906. Então, o Arthur Azevedo, ele foi um dos principais dramaturgos de teatro de revista. Vamos dar continuidade agora na página 105. Outro exemplo de encenação em que a música tem um papel importante é a ópera. Eu acho que vocês se não, papai e a mamãe já vivenciaram uma ópera, a tia também já. Nascido no século XVI, e essa linguagem, turma, teve uma inspiração também no teatro grego. Ao tentar recriar esse antigo gênero teatral, os artistas e os estudiosos como Jacopo Perri, lá por volta de 1561 a 1633, Otávio Rinoncini, tá? Lá por ano de 1962, vocês podem acompanhar, a 1621. E o Vincenzo Galilei foi por 1520 a 1591. Acabaram o quê? Criando um novo gênero, tá? Então, aí tá a cena da ópera, apresentada pelos membros da CIA estatal de ópera e o balé aí, tá bom? Então, tá aí, os dois.
tá? Que é Cinderela Lá Lá Lá, apresentado pela Cia também. Então, o mais interesse em investigar a relação entre a música e o teatro não foi um aspecto, tá, turma, exclusivo do passado. No século XX, o inteiro foi recheado de experiências, tá, teatrais e musicais. Aí acompanha aí a leitura. Às vezes a música era utilizada como uma forma de salientar um ponto político sobre a peça, como era o caso do teatro alemão de Bertolt Brecht. A pronúncia é quase assim, é Brecht. Por volta de 1898 a 1956, tá? Outras vezes ela era usada apenas como entretenimento, tá? Como é o caso de algumas produções, tá, estadunidenses. Aí ao lado vocês já viram aí que a professora explicou um exemplo tipo de teatro no Brasil, a peça infantil, essa daqui que eu falei anteriormente, Cinderela Lá Lá Lá, inspirada na história de quem? Da Cinderela, do francês Charles, tá? Que essa escrita foi no século XVII. Aí vocês vão verificar também, tá, turma, lá na página 106, a voz. A voz de quem? Tanto dos atores como dos cantores, tá bom? Que criam por meio dos seus corpos e vozes. Isso significa o quê? Que eles precisavam atentar para a respiração e as tensões dos seus músculos, a ressonância de sua voz em o seu corpo e no espaço. Por isso, além do conhecimento teatral, eles precisavam também conhecer elementos da música, como afinação, pulso e ritmo. Assim, esses artistas buscavam treinar constantemente, tá? Pois isso, assim, também passam que a dominar os elementos que constituem a sua arte. Então, ressonância aí é uma propriedade de certos corpos de transmitir e ampliar sons. Olha que legal. Esses aqui são os artistas durante a apresentação de uma peça teatral musical, tá? Isso aqui foi na Rússia, em Moscou, no ano de 2012. Então, os músicos, agora nós vamos falar dos músicos de Brenner. Muitas obras literárias costumam ser adaptadas para o teatro musical. E este é um dos casos da história dos músicos de Brenner. Dos alemães, Jacob Grimm e o William Grimm, escrita no século XVIII. A história conta, turma, a difícil vida de quatro animais, um burro, um cachorro, um gato e um galo, que foge dos maus tratos de seus donos. Enquanto viajavam rumo à cidade de Brenner, encontram pelo caminho um lugar seguro para morar. Ao final da história, turma, eles percebem a importância da união e do trabalho de equipe para enfrentar os seus desafios e conquistar aquilo que desejam, que é viver em liberdade, tá? Então, aqui é uma história de um músico, Brenner.
apresenta o que? Valores muito importantes para a nossa vida, como justiça, união, solidariedade e diversidade. Tá? Então, a gente encerra a nossa aula de arte. Vocês vão ficar para fazer essa página aqui, vocês vão fazer esse teatro musical aqui, tá bom? Vocês vão criar, mas vocês vão... quando terminar, vocês vão fazer um pequeno vídeo e enviar para a professora, tá bom? E a página também, a página 103, vocês vão escrever as perguntas e resposta no caderno de desenho. Então, turma, eu gostaria de falar agora para vocês que nós encerramos, tá, o livro de arte. E no horário de arte, a professora vai colocar outra disciplina, porque a gente precisa encerrar o módulo 4. Então, vamos agora encerrar. Vocês vão ficar com a aula de inglês e educação física, tá? Até sexta-feira.